Amém? Irmãos, hoje é dia dos pais, né? Um feliz dia dos pais a todos os pais. Que tremendo essa palavra, né? Que o Felipe colocou aqui, é uma palavra verdadeira, né? Um costume, uma lei, né? Dos judeus, que se o filho fosse filho biológico, o pai até poderia rejeitar. Agora, o filho, que foi uma escolha de você ter esse filho, no caso, um filho adotado, você não pode, de maneira nenhuma, negar aquele filho. Você não pode rejeitar aquele filho. Então, glória a Deus pela vida dos pais biológicos, mas também pelos pais que cuidam, pelos pais que adotam, pelos pais que amam, pelos pais espirituais, pelos pais que fazem a diferença nas nossas vidas, né? Eu agradeço a Deus por todas as pessoas que Deus colocou na minha vida como figura de pai, né? Meu pai biológico, que não está mais conosco, mas o Marcos, que foi um pai que cuidou da minha mãe. Eu não tive muito tempo com ele quando criança, mas sempre foi um exemplo para nós, né? O meu sogro, que está aqui, que é um exemplo de pai para nós, meu pai espiritual, que é o apóstolo Sérgio, e tantas figuras que a gente tem e reconhece como pai, né? Mas, em primeiro lugar, nós sabemos que o nosso pai é Deus. É Ele que cuida de nós, é Ele que tem sempre o melhor para as nossas vidas, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos? É uma coisa que eu não entro muito em detalhes de pai, porque é um assunto, queridos, que a partir do momento que você não está mais com o teu pai biológico, ele é algo que mexe com você, né? Pai, mãe. Porém, né, tudo que eu precisava fazer, quando meu pai biológico estava aqui, eu fiz. Cuidei, ele morou comigo, a gente brincava, dava risada. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Abracei muito ele, beijava a careca dele, brincava com ele. Não tinha assim uma liberdade com ele que era algo. Então, a única coisa que eu deixo para todos é que você que tem o teu pai, abrace, beije, aperte, morda, aproveite, né? Porque pela lógica natural da vida, ele vai viver menos do que nós. Mas, hoje pela manhã, a pastora falava algo que é o que conforta meu coração. Os últimos dias do meu paizinho aqui na terra, por mais que ele teve muita dificuldade no seu caminhar, na sua vida, sofreu muito com pecados, com coisas que aprisionaram ele. Mas os últimos dias dele, ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de se reconciliar com Jesus, algumas horas antes. Ele tinha pessoas que estavam fazendo célula, orando na casa dele, que era lá em Araucária. Então, eu tenho certeza que o mais importante, né, ele viveu apenas até ele ia completar 73 anos, 30 dias antes do seu falecimento. Mas o mais importante de tudo é que eu creio que ele vai viver uma eternidade com Jesus. Então, glória a Deus por todas as coisas. É Ele que sabe o momento certo, é Ele que sabe a maneira certa. E você que o teu pai ainda não está nos caminhos do Senhor, não pare de orar. Não pare de orar. Ore para que Deus alcance ele, porque, irmãos, aqui é uma preparação, é uma passagem para uma vida eterna que Deus tem para nós. Aonde cada um de nós vai passar a vida eterna? Não sabemos, né? Queremos, né, crer que é ao lado de Jesus. Eu queria iniciar, né, nesta manhã, quero ser breve, e então quero iniciar a conferência Destruindo Fortalezas. Né? Destruindo fortalezas. E o que são isso? O que são fortalezas? Queridos, é tudo aquilo que impede você de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que impede são fortalezas. João 10:10. O próprio Jesus falando. O inimigo, né, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Aí Jesus
fala, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Vida abundante, vida completa. Completa de toda sorte de bênção. Então, queridos, existe uma guerra espiritual para que você não viva essa vida completa, essa vida abundante. E sim, que você seja escravo em áreas da tua vida. E uma das áreas que ela é muito forte na vida do ser humano é a nossa mente. Muitas pessoas têm a mente aprisionada. E o que nós devemos fazer? Eu quero ler com vocês Romanos 12. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Eu creio que a tradução minha aqui, queridos, ela é um pouquinho mais atualizada, né, do que a que está aí, mas é a mesma coisa. Romanos 12, 1 e 2. Ensina, né, como nós devemos fazer para não ter uma mente escravizada. Olha o que Paulo diz. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como viveram as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de vocês. Deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Se nós não tivermos essa mudança de mente, algumas traduções, eu não sei se essa que apareceu aí, fala sobre a metanoia, que quer dizer mudança de mente. Nós vamos continuar vivendo aquilo que vivíamos no passado. A Bíblia aqui fala os pensamentos da época do mundo. Tem pessoas que ela tem esse problema, ela tem essa dificuldade. Irmãos, pessoas... Muito obrigado, minha mãe. Minha mãe também foi um pai, né, irmãos? Criou os filhos, fez serviço de pai, trabalhou. A gente tem vários referenciais de pai. Queridos, há pessoas que por terem a mente assim, elas nunca vão conseguir conquistar. Presta atenção nessa frase. Você nunca vai conquistar o futuro que Deus tem para você enquanto estiver com a sua mente presa no passado. Vou falar de novo. Você nunca vai conquistar o futuro que Deus tem para você enquanto a sua mente estiver presa no passado. Irmãos, eu vou falar de novo. Você nunca vai conquistar o futuro que Deus tem para você enquanto a sua mente estiver presa no passado. Eu vou dar exemplos. Talvez você não tenha um bom exemplo de pai. Talvez você não tenha um referencial de homem, de Deus na tua vida. Irmãos, o meu avô era alcoólatra. O meu avô biológico. Eu lembro dele lutando de facão com meu pai, alcoolizado. O meu pai também foi um alcoólatra. Eu não tinha tudo para ser um alcoólatra. Até uma certa idade eu fui. Nunca houve um comentário de um pastor na nossa família inteira. De nenhum dos lados, queridos.
A minha mente poderia estar presa a isso. E eu poderia ser um alcoólatra. Mas um dia, através do poder do Espírito Santo, houve uma mudança na minha mente. Hoje, na nossa família, eu sou um pastor, meu irmão é pastor, minha irmã está se formando para ser uma pastora, ela e o esposo. Você já pensou como que vai ser a história, William, daqui para frente? Nossos netos falando, meu avô era um pastor, meu pai foi um pastor, e eu vou ser um pastor. Não importa como foi daqui para trás. Deus nos dá o poder de transformar a nossa mente e começar uma nova história. Talvez um dia você teve um problema, uma empresa não deu certo. Talvez o teu pai tentou fazer algo, não deu certo. Você vai viver aquilo? Ah, se não deu para o meu pai, não vai dar para mim. Meu tio também se quebrou. Há pessoas que por causa de uma falta de liberar a sua mente, nunca vão fazer algo simples como tirar uma carteira de habilitação. Ah, eu tive um bloqueio na baliza por 3 vezes. E daí? Tenta a quarta, a quinta, tira a carteira. Você pode todas as coisas naquele que você crê. Ou, infelizmente, vai carregar com você para o resto da vida essa pendência, porque não conseguiu ter uma mudança na sua mente. Quantas pessoas morrem e diziam, puxa, eu sonhava em ser um empresário. Ah, mas o meu pai quebrou, meu avô quebrou, meu tio quebrou, todo mundo quebrou. Eu não vou querer quebrar também, não vou passar essa vergonha. Quantas pessoas querem tantas coisas e não vão à frente de medo? Quantas pessoas não finalizam projetos? Começam alguma coisa e em meio à dificuldade param. Metanoia. Tem que mudar na mente. Um dia você parou qualquer coisa e aquilo virou um bloqueio. E agora você para qualquer coisa também. Você começa, chega a dificuldade, você para. A tua mente foi projetada para parar. Eu já falei aqui por várias vezes, né, queridos? Que os elefantes, eles são amarrados num pedaço de pau comum. A força que ele tem, se ele te tomasse conhecimento, se ele mudasse a mente dele, que ele não nasceu para ficar amarrado a um pedaço de pau, ele arrancava aquilo e saía levando o circo inteiro. Se ele soubesse a força que ele tem, se ele fosse um animal criado para aquilo, que Deus deu força a ele na selva. Mas quando ele era pequenininho, amarraram ele num toco bem forte, algo concretado. E ele forçou por várias vezes. E aquilo foi limitando a mente dele. Só posso ir até aqui. Quando forçar, para. Eu não vou conseguir. E é assim que muitas pessoas vivem. Eu só posso ir até aqui. Aqui é o meu limite. Aqui é o meu limite. Mentes escravas. Pessoas escravas. Você está livre, mas a tua mente está presa, a tua mente está bloqueada, a tua mente impede você de viver o que Deus tem para a tua vida. É claramente o que diz Romanos 12, queridos. É claramente o que nós lemos em Romanos 12. É necessário a mudança da mente para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida abundante que Jesus tem para você, é necessário que você tenha uma mudança de mente. E por que nós estamos falando sobre isso, queridos, nessa época? Era para nós estar falando sobre evangelismo. Mas Deus, ministrou o coração do apóstolo e estudando sobre isso, eu vejo que realmente é isso mesmo. Estamos saindo de uma pandemia e muitas pessoas ficam presas ao passado. E muitos estão presos, não a um passado muito passado, mas a algo que aconteceu há alguns anos, alguns meses. Presta atenção aqui, ó. Quantos já ouviram assim?
Ah, se não fosse a pandemia, eu estava voando. Se não fosse a pandemia, eu tinha tirado as férias dos sonhos. Já estava programado com o pacote comprado. Se não fosse a pandemia, o Templo das Águias já estava lá em Portugal. Se não fosse a pandemia, se não fosse a pandemia, se não fosse a pandemia. Se existiu a pandemia, é porque Deus permitiu, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem o melhor para nós, e não vai ser pandemia, e não vai ser nada que vai impedir a boa, perfeita e vontade de Deus nas nossas vidas. Só não podemos ficar com isso preso às nossas mentes, a ponto de nos impedir de viver o que Ele tem para nós. Vamos parar de dar desculpa, irmãos. Vamos parar de viver o passado. Mude seus pensamentos, mude sua maneira de entender aquilo que Deus tem para você. Viva a metanoia. Palavra tão bonita dessa. Eu quero usar, como eu sempre faço na palavra de Deus, um exemplo da Bíblia, para nós entendermos bem isso. E para falar sobre isso, eu queria usar sobre o exemplo do povo, que por 430 anos ficou escravo no Egito. Irmãos, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui, só para você entender. José foi o governador do Egito. José era hebreu. Amém? Filho de Israel. Jacó no passado, mas Jacó é Israel. José vai para o Egito, depois chama a sua família. Aproximadamente eles vão umas 70, 80 pessoas, todos os filhos, irmãos de Jacó, as 12 tribos de Israel, vão para o Egito, e o tempo vai passando, assume um novo faraó. José já não é conhecido, já não tem mais moral. Automaticamente eles vão ficando escravos. Só que a Bíblia diz que o povo hebreu crescia muito. Então eles se tornaram escravos, para que não viessem competir com o povo egípcio futuramente. Porém, Deus, vendo o sofrimento do povo e sabendo que aquele povo tinha uma promessa, levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo. Moisés tem esse nome porque foi largado no rio Nilo, numa época de perseguição, onde as crianças eram mortas, e Moisés é colocado num cesto que se coloca criança, que até hoje, agora é o bebê conforto, nós estamos na época de americanizar tudo, mas aquilo lá é o Moisés, queridos? E o nome Moisés não quer dizer cesto de colocar criança, e sim o cesto de colocar criança por causa de Moisés. Porque o nome Moisés quer dizer, foi retirado das águas, foi encontrado nas águas. Moisés foi retirado pela princesa, e foi criado com todo o ensino, com toda a sabedoria dada aos príncipes do Egito. Porém, Moisés tem um problema, por causa de uma briga lá, que ele viu as pessoas judiando do povo hebreu, do povo dele, e ele foge para o deserto. Irmãos, é o mais resumido possível. Ele foge para o deserto, onde ele encontra o seu sogro, vai trabalhar para o seu sogro, cuidando das ovelhas dele, e lá numa sarça ardente, Deus fala com ele, Isso está em Êxodo 3, no Êxodo 3:8, Êxodo 3:8, Deus dá a Moisés, então, a promessa que ele iria libertar o seu povo e que ele iria os levar a uma terra que mana leite e mel. Olha que palavra, irmãos? Algumas traduções, como a minha aqui, diz terra rica e boa. Verso 8 diz assim: por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. E uma terra boa e rica. Ó, que top, irmãos. Imagina, você é escravo. Você nem sabe o que é liberdade. 430 anos.
No mínimo aí, se cada um viveu 100, tardeu 4 gerações. Como que era o nome do teu bisavô? Como que era o nome do teu tataravô? Nós nem conhecemos, nem sabemos quem foi. E foi durante todo esse período que eles ficaram escravos. De repente eles recebem uma promessa de serem libertos, uma promessa de caminharem, de viverem numa terra que mana leite e mel, uma nova Canaã, uma terra de bênção para a vida deles. E você, queridos, tem caminhado nessa terra, nesse mundo, você não pertence a ela, você não é daqui. E você tem a promessa de uma terra rica, de uma terra onde não haverá mais planto, onde não haverá mais choro, tristeza, dor. Você tem essa promessa. O Senhor Jesus falou: eu vou preparar morada, eu voltarei para buscá-los. E eu quero pegar alguns exemplos da história desse povo. Que esse povo, irmãos, ficaram com as suas mentes lá no Egito. Eles saíram fisicamente do Egito, mas a sua mente estava no Egito. Você já viu isso? O Egito nós tipificamos para falar do mundo. Você já viu o cara que saiu do mundo, mas ele vem para a igreja com o mesmo coração, com o mesmo pensamento que ele tinha no mundo? Você já viu o cara, queridos, que ele sai do lugar, mas o lugar não sai dele? Deus abençoa ele, tira ele da miséria, tira ele da pobreza, mas ele continua um miserável. Ele continua um avarento. Ele tem medo que vai faltar. Deus tira ele da dor, Deus tira ele do sofrimento, do vício, de tantas coisas, mas ele continua sofrendo, lamentando, porque a mente dele não está liberta. Irmãos, não adianta nós sairmos da escravidão e continuarmos com as nossas mentes escravas. Não adianta nós sairmos do mundo de pecado e continuarmos com a mente de pecadores. Primeiro ponto. Primeira coisa que aqueles homens fizeram, porque a mente deles estava presa no Egito. E nós fazemos quando nós estamos na casa do Senhor, mas a nossa mente está no mundo, a nossa mente está nas coisas do mundo. Eles murmuraram. Pessoas que não têm a sua mente preparada para receber a boa, perfeita e vontade de Deus. Pessoa que não viveu uma metanoia, ela só reclama, ela só murmura. Tudo vai dar errado, nada está bom. Ah, mas era melhor aquilo, não, mas era melhor aquilo. Ah, mas eu tenho um amigo, pastor, ele está no mundo e ele está indo isso e aquilo. Terça-feira eu falei sobre isso. É no momento que vem o vento, a tempestade, que nós conhecemos a vida da pessoa, no que ela está estruturada. Aqueles homens, queridos, presta atenção nisso. Em Êxodo 13, 21 e 22, fala que eles tinham, durante o dia, uma nuvem. Irmãos, imagine o calor de Israel. É quente, 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 quente. É deserto. É deserto. Irmãos, imagine o maior calor que você já pegou no verão da praia, não tem nada a ver. É muito pior. É calor, é calor, é calor. Você almeja pelo ar-condicionado como você deveria almejar por Deus. Aquele negócio assim, você não vê a hora de entrar no ônibus. Por mais que você já tenha passado parte da tua vida dentro de um ônibus. Você não vê a hora do ar-condicionado. E aqueles homens, segundo Êxodo 13, 13, 21, eles tinham uma nuvem que fazia sombra e que refrescava eles durante todo o dia para eles poderem caminhar. Irmãos, eles tinham um ar-condicionado, um GPS divino. E era só eles andarem embaixo daquela nuvem que era fresquinho, tinha aquela brisa.
Aquele calor terrível, ninguém sobreviveria ao deserto, mas Deus preparou para eles uma nuvem. Acho que foi o primeiro ar-condicionado da história. Uma nuvem onde eles ficavam fresquinhos e ainda eram guiados pela nuvem. Não sei se tinha, né, aquela vozinha. A 200 metros você vai entrar à direita. Mas era só eles acompanharem a nuvem. E à noite, queridos, o deserto é frio. À noite o vento do deserto corta. À noite o vento do deserto, ele rasga a pessoa. O 22 diz que à noite eles tinham uma coluna de fogo. Nossa, um aquecedor do mais top. Do mais top. Uma lareira. E eles também tinham GPS, era só eles acompanharem a nuvem. Você já pensou um cuidado de Deus, irmãos? Você já pensou esse cuidado de Deus na tua vida? Deus sabe que você precisa ser aquecido. Deus sabe que você precisa ter sombra. Deus sabe que você precisa de água. Deus sabe que você precisa de alimento. E se você estiver debaixo do cuidado dEle, se a tua mente estiver pronta, transformada para receber o que Ele tem para a tua vida, Ele vai cuidar de você. Mas, glória a Deus. Só que o problema, irmãos, que mesmo assim, eles reclamavam. A mente deles estava presa lá no Egito. Ah, porque você nos tirou de lá? Lá nós tínhamos a nossa comida. Lá nós tínhamos o alho, lá nós tínhamos o tempero. Queridos, todos os dias eles recebiam o alimento que vinha direto do céu, o maná. Todos os dias, na medida certa. Se alguém tentasse guardar, estocar alimento de um dia para o outro, estragava. Porém, como no sábado eles não trabalhavam, eles recebiam cesta dobrado e não estragava. Existia uma geladeira espiritual de sexta para sábado para permanecer o maná fresquinho. Irmãos, como é tremendo depender dos milagres de Deus e como pessoas podem viver o milagre de Deus e viver murmurando, como pessoas podem ter pessoas ao seu redor sendo transformadas, sendo salvas, sendo curadas, sendo ministradas pelo poder de Deus e mesmo assim vivem reclamando, vivem murmurando. Murmuração é falta de mudança de mente. Muda a tua mente, para de reclamar. Viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que Ele tem para você. Viva o que Ele tem para você. Para de ser ranzinza, para de reclamar. Não tem coisa pior, né, pastor Rubens, do que se viver do lado de uma pessoa que vive murmurando. Não fique reclamando, murmurando. É a pior coisa que tem para quem vive ao teu redor. Tem pessoa que você vai falar com ele já vai reclamar. Seja agradecido. Seja agradecido. O povo está mais agradecido por causa desse negócio de pandemia, né? Irmãos, eu sou meio barulhento assim. Eu estou no açougue, eu estou conversando com as pessoas. Todo lugar eu estou conversando. E as pessoas hoje em dia, aí está tudo bem. Ah, está bem, né? Só o fato de estar vivo está bem. Ficou com medo, né? Agora está bem, né? Só o fato de estarmos vivos, só o fato de estarmos respirando, só o fato de estarmos caminhando, só o fato de podermos estar aqui, queridos, na casa do Senhor, é motivo para nós agradecermos, é motivo para nós dizermos, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o meu propósito ainda não se cumpriu, e até ele se cumprir, eu vou fazer o meu melhor. Reconheça o que Ele tem feito na tua vida e o que Ele ainda vai fazer. Não seja mal agradecido. Os pais estão aqui hoje, né?
Tem coisa pior que um filho mal agradecido. Né? Você faz algo para ele e ainda sai reclamando. Ai, que vontade, né, irmãos? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus quando nós murmuramos. Mães, né? Faz aquele almoço tão delicioso. E o filho vai lá e fala, esse arroz está duro. Duro é você, cabeçudo. Deus tem para você a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mude a tua maneira de viver, deixa a tua mente ter uma transformação e ver as coisas da maneira diferente. Segundo ponto, Êxodo 32. Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas da lei. Vejam, irmãos, que aqui que começou mandamento. Às vezes tem pessoas que ficam questionando situações da Bíblia, se é mandamento ou não. Mandamento começou aqui. Já tinha passado Abraão, Isaac, Jacó, José. E aqui começa então as tábuas da lei. Enquanto Moisés sobe, ele demora. A Bíblia diz que ele fica pelo menos 40 dias. Sabe o que os camaradas fizeram, irmãos? A mente deles estava presa ao mundo, ao Egito. A mente deles estava presa aos deuses que eram palpáveis, que eles podiam tocar, que eles podiam pegar lá no Egito. A mente deles estava presa a deuses de D minúsculo. Eles não sabiam ainda o que era ter um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que pode todas as coisas. Eles precisavam de um Deus que eles podiam ter acesso. Então eles vão e fazem um bezerro de ouro para adorar. E eles pegam aquele bezerro de ouro e eles colocam ele num lugar onde todos possam ver. E eles começam a adorar aquilo ali. Irmãos, se a tua mente estiver presa no mundo, você vai voltar à idolatria. Você vai adorar coisas no lugar de Deus. Você vai colocar coisas que não tem nada a ver com Deus no lugar de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se tem algo, irmãos, na palavra de Deus, se tem algo na Bíblia que deixa Deus, não sei nem que palavra usar, porque Deus é maravilhoso o tempo todo, sempre vai ser Deus de fidelidade, Deus de misericórdia. Mas se tem algo, irmãos, que incomoda e entristece o coração do nosso Deus, é idolatria. Idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Idolatria é qualquer coisa que nós damos mais valor do que a Deus. E talvez você fale, eu não coloco um bezerro de ouro. Mas você fala, não, pastor, primeiro lugar é o meu casamento. A minha mulher é top. Duvido que é mais que a minha, mas tudo bem. Não, pastor, o meu carro. Eu conheci um camarada, irmãos. O meu carro não é para dar carona para irmão. Deus conhece o meu coração. Que bênção. O meu é para dar carona, o meu é para levar irmão. Irmãos, não estou nem aí. Carro é para essa vida. Eu estou semeando para a vida eterna. Estou aqui para ficar adorando lata. Estou aqui para ficar adorando parafuso. Porque em primeiro lugar é o meu trabalho, porque de lá sai meu sustento. Irmãos, teu casamento foi Deus que te deu. O teu carro foi Deus que te deu. A tua casa foi Deus que te deu. O teu trabalho foi Deus que te deu. Porque tudo vem do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Onde não tem alteração. Não tem alteração. Tiago diz em Deus não tem alteração. Ele não está bonzinho hoje, amanhã ele está estressado, ele muda. Não, queridos.
Então, não fique idolatrando coisas, não fique idolatrando pessoas. O único que é digno de receber a honra, a glória e louvor é o nosso Deus, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Idolatria, escravos religiosos, mentes presas. Ai, pastor, porque eu não posso fazer isso? Ai, pastor, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Que liberdade que é essa, irmãos? Que Deus que é esse que nos faz livre e nós temos que ser escravos? Liberta a tua mente de pensamentos, coisas que talvez foram colocados no teu passado. Ensinos que talvez você recebeu quando criança, de pessoas que não tinham estrutura para fazer isso. E você viu isso no decorrer da vida. Virou até jargão, né, de pessoas, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade que liberta a mente das pessoas. João 14,6, o próprio Jesus também falando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta adorar bezerro de ouro, não adianta adorar nenhum tipo de outra coisa. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Porque foi Ele que entregou a vida por você numa cruz. Porque foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Pegue qualquer outro tipo de bezerro de ouro aí. Se viveu, se teve uma vida aqui terrena. Procure aonde ela foi enterrada. Procure aonde é o túmulo dela. E você vai chegar lá e vai ter uma frase: aqui jaz bezerro de ouro. Agora vai lá em Jerusalém, na cidade antiga. Entre no cemitério daquele lugar. E lá você vai encontrar o túmulo que foi emprestado para Jesus. Emprestado porque ele sabia que não usaria por muito tempo. E lá vai ter uma placa: Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E como bem foi visto por Estevão, eu vejo o Senhor Jesus sentado à direita de Deus Pai. Oh, irmãos, isso é tremendo. Liberta a tua mente. O teu Deus está vivo. O teu Deus não está pregado. O teu Deus não está com as mãos presas. O teu Deus está vivo olhando para você. Terceiro e último ponto, porque é dia dos pais, né, querido? Não tem nada a ver, mas vamos para frente. É que eu falei para o amor, eu vou apurar hoje. Vou ser rapidinho. Quando eu terminar, eu quero mostrar um vídeo para você. Está na agulha aí, Miguel? Miguel e Tar. Ou Tar de Miguel. Para vocês entenderem como, mesmo em meio a qualquer tipo de adversidade, nós podemos pegar e viver o melhor dessa vida. Quando nós temos a mudança da nossa mente e vivemos a boa e perfeita vontade de Deus e agradável. Terceiro ponto, queridos. A história é muito longa e precisava aí de um mês pregando mensagens para a gente conhecer um pouco do que aconteceu nessa trajetória de Êxodo. Mas eu quero dizer para vocês que esse povo caminhou por 40 anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos, irmãos. Eu não vou falar quem tem 40 anos, porque eu sei, mas não posso falar. Vai que a pessoa não quer que saibam, né?
Eu lembro quando eu era criança e as pessoas diziam que quem tinha 40 anos é velho, queridos. Hoje eu estou com 46. E eu vejo a piazada igual o seu Mário aí, correndo e pulando e dançando. E eu vejo que o velho está na mente, né? O velho está na mente. Você que decide se você quer ser um velho aos 40 ou se você quer começar a tua vida aos 40. Jesus começou a dele aos 30. O ministério de Jesus, né, começou aos 30 anos de idade. E o terceiro e último ponto, eu quero antes falar mais um pouco sobre este lugar, sobre essa caminhada. Então eles tinham coluna, nuvem para proteger durante o dia, coluna de fogo para proteger durante a noite, né? Eles tinham comida diariamente na medida, certinho a comida, aquilo que eles precisavam. A Bíblia chama esse alimento de maná, né? Era uma espécie de um pão de mel, e era maravilhoso, e era saboroso, e era nutritivo, e tinha tudo aquilo que eles precisavam para caminhar durante o dia e continuar na sua luta. Ou seja, eles eram alimentados pelo maior e melhor nutricionista que tem no mundo, que é o nosso próprio Deus. Eles tinham a vitamina na quantidade, eles não precisavam ficar comendo castanha, não sei o quê, mais isso aqui, porque isso aqui, aí come whey, aí come aquele monte de mistura. Não, eles tinham só um pão, e nesse pão continha todas as vitaminas necessárias para que eles estivessem nutritivos, nutridos, né? E não nenhum problema de saúde ou coisa parecida. Segundo ponto. A roupa deles é o terceiro, mas o segundo ponto dentro do terceiro. Né? A segunda regalia que eles tinham na terra. O GPS, a comida, então é o terceiro. O terceiro, a roupa. Crescia no corpo. Eu acho que eles não engordavam. Né? Eles não tinham problema de barriga tanquinho, né? Porque eles eram nutridos, né? Muito bem balanceado seu alimento. Mas o pé crescia, e o calçado crescia no pé. A gente tem a Giovana, o Gustavo, que esses dias eram bebezinhos. Usavam sapatinho, não sei o número, 26. Hoje, 39? 39. Daqui uns dias está no 40, 41, 42, igual o tio. E assim vai. Você já imaginou, pastor Rubens, Vanessa, o tênisinho que você comprou para ele, 26, crescendo no pé dele até hoje? Hã? Aí dava para comprar Nike, né, irmãos? Crescendo no pé, irmãos. A roupa não envelhecia. Olha o cuidado de Deus, irmãos. A roupa não envelhecia. Eles reclamavam muito, eles murmuravam. Parece um povo que eu conheço. E tinha dia que eles não queriam mais só pão. Eles não queriam mais só aquela nutrição. A gente quer uma gordurinha, a gente quer uma picanha, a gente quer uma carninha. E eles ficavam murmurando até que descia a carne do céu. Não era picanha, mas era um galetinho assado. A Bíblia diz que as codornas desciam na altura deles, e eles pegavam e preparavam e assavam as codorninhas e faziam o churrasco. Não terminou. Água no meio do deserto jorrava da pedra. Ah, irmãos, vocês estão entendendo? Água no meio do deserto jorrava da pedra. Eles não precisavam segurar o galho de pessegueira e sair procurando onde está o veio de água, cavar 8, 9 metros para achar água. Não! Tocava-se numa pedra e jorrava uma fonte de água fresca no meio do deserto. Talvez você está pensando assim, pastor, eu não acredito que eles reclamavam. Quanto que Deus faz na nossa vida e nós reclamamos? Lembra da irmãzinha do açougue? Só o fato de estar respirando, né, meu irmão?
Irmão não, porque elas não sabem que eu sou irmão, mas é isso que eles falam. Irmãzinho, irmãozinho. É, moço, só o fato de nós estarmos vivos, recebendo água, recebendo comida, todos nós aqui estamos vestidos. É claro que pode ser que a tua roupa não cresceu, você teve que comprar 2 números maior, 4, mas Deus deu condição. Eles não tinham loja no shopping, no deserto, né, Eduardo? Eles não tinham Miller no deserto. Mas Deus deu condição, Deus cuidou de você, igualzinho Ele cuidou daquele povo. O que Deus falou para Moisés em Êxodo 3:8? Estou vendo o sofrimento do meu povo no Egito, e eu vou libertá-los, e vou levá-los a uma terra boa e rica, grande e rica. Essa tradução. Talvez a tradução de vocês diga assim: e eu vou levá-los a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Irmãos, era o leite e mel. É Nutella e leite ninho. É o top. É o top. Quem não queria entrar num lugar desse? Quem aqui não quer ir para o céu? Quem aqui não quer conhecer a casa que Jesus preparou para você? Quem lembra a frase que nós lemos no início? Vou só lembrar aqui, queridos. Essa frase é autor desconhecido, tá? Porque ontem à noite que eu recebi ela do Senhor. Você nunca vai conquistar o futuro que Deus tem para você, enquanto tua mente está presa ao passado. Você nunca vai conquistar o futuro que Deus tem para você, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, enquanto a sua mente está presa ao passado, enquanto você está escravizado, enquanto você continua olhando para aquilo que te machucou, para aquilo que te magoou, para aquilo que te fez sofrer, você não vai viver o melhor de Deus. Um determinado ponto dessa caminhada, 40 anos depois, todo mundo não vendo a hora de entrar e ver a terra prometida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nenhum deles entrou. O povo não entrou na terra prometida. O povo ouviu falar, o povo viveu os milagres de Deus, a calça jeans cresceu, o sapato cresceu. Eles comeram do favor e do cuidado de Deus, eles viveram debaixo dos milagres do Senhor, mas eles não entraram na terra prometida, porque você não vai viver o futuro que Deus tem para você, se a tua mente está aprisionada ao passado. Só a próxima geração entrou. Foi necessário para que todos aqueles morressem, para que a próxima geração entrasse. E daí você pode falar assim: poxa, pastor, Deus não fez isso. Que nem diz o mecânico da Vila Esperança: o senhor não falou isso. O que eles diziam quando eles murmuravam, você sabe? Moisés, você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Por que não nos deixou morrer lá então no Egito? Lá tinha túmulo, lá tinha cemitério para nos enterrar. Você não trouxe aqui para nós morrermos no deserto? Eu sempre digo, né, mãe, cuidado com o que você fala do teu filho. Pai, cuidado com o que você fala do teu filho. Marido, esposa, cuidado com o que você fala do teu casamento. Porque o que aconteceu com eles foi exatamente aquilo que eles falaram que iria acontecer. Eles não conheceram a terra prometida. E eu digo para você, adianta vivermos milagre do Senhor? Adianta vivermos milagre, restauração, salvação, cura nessa vida?
e não termos acesso à eternidade? Não murmure por talvez pessoas que não estejam mais aqui. Agradeça, porque você vai viver com Ele uma eternidade inteira. Antes de finalizar, de orarmos, eu queria que você prestasse atenção num testemunho de vida. Porque a tua vida, ela tanto pode ser uma vida de reclamação e de murmuração, como pode ser uma vida de adoração. Independente de qualquer coisa, você pode escolher adorar a Deus. Você pode escolher viver o melhor de Deus. Preste muita atenção. Sou Israel, tenho 27 anos de idade, sou bancário. Com 14 anos de idade, eu comecei a namorar a mulher que seria a minha esposa, aos 21 anos de idade. Com 14 anos eu também saí de casa para jogar futebol, para jogar em Santa Catarina. E lá onde eu conheci Jesus Cristo, numa concentração, onde eu levantei a mão dentro de uma concentração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que eu estava só, ali Ele nunca me deixou. E com 21 anos de idade, já casado e morando em Fortaleza novamente, a gente conheceu a videira, onde a minha esposa aceitou Jesus como Senhor e Salvador na videira. E a partir daí nós começamos a liderar grupo de noivos, através do AN, começamos a liderar grupo de casais, e a partir daí nós começamos a servir e a ver o amor de Deus na nossa vida e a conhecer verdadeiramente o que é o servir e o que é amar pessoas, o que é viver o verdadeiro evangelho. E depois de 5 anos de casado, em outubro de 2013, nós descobrimos que estávamos grávidos, e essa gravidez era um sonho para a gente. E em janeiro para fevereiro desse ano de 2014, nós descobrimos que tínhamos um tumor cerebral no ventrículo esquerdo do tamanho de uma laranja no cérebro da Camila. Ela parou de andar, ela ficou sem falar, ela perdeu a memória. E nós passamos todo esse período da gravidez, ela voltou ao normal, ela curtiu a gravidez. E no dia 17 de junho de 2014, Deus nos presenteou com o Yuri, que é o nosso filho, que é um milagre, que os médicos diziam que era quase impossível ele nascer, porque ele já teria tomado 6 contrastes, e um contraste já modifica muito o crescimento de uma criança, de um feto, e ele tomou 6 contrastes. Ele participou de uma cirurgia com ela para colocar um dreno e uma válvula, e ele ficou respirando pela placenta. E agora no mês de agosto, dia 13/8, nós fomos para a cirurgia, e nessa cirurgia para retirar o tumor cerebral. E no dia 17 de agosto, Deus mandou chamar. E ela foi para a glória, ela está no lugar onde ela sempre quis estar, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Na hora que eu soube que ela tinha falecido, veio dentro de mim uma voz dizendo: Israel, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável, não numa casa de praia, com dinheiro no bolso. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável também, mas num velório. A minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Numa sala de cirurgia, ela também é boa, perfeita e agradável. E hoje nós estamos aqui para dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E está aqui uma prova viva de um milagre de Deus. E está aqui um guerreiro do Senhor, um soldado de Cristo. E ele vai amar o pobre, ele vai amar o necessitado. Ele vai ir e ele vai anunciar o evangelho a toda e qualquer criatura. Hoje eu não tenho nenhuma mancha, hoje eu não tenho nenhuma mágoa, porque tudo que era para ser feito eu fiz, tudo que era para me falar ela ouviu. Eu servi, eu amei mais do que a mim mesmo. E hoje começa uma nova estação na minha vida, eu tenho uma nova estação, onde eu vou honrar vidas. E eu louvo a Deus por eu ter vivido esse momento, porque eu saí mais forte. O soldado ele está ferido, mas ele continua firme na batalha, com a cabeça erguida e esperando o que vem do alto. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver.
de Jesus, a nossa mente, ela seja transformada. Que você possa ter a tua mente sempre agradecida, sempre pronta para conhecer e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez o Israel poderia reclamar e murmurar o resto da vida, e quem sabe até perder a sua salvação e nunca mais ver a Camila. Mas um dia ele vai ver ela de novo, porque ele crê na boa e perfeita vontade de Deus. Eu queria orar nesse momento, e queria que cada um de vocês agora colocasse a mão sobre a sua mente. Diga assim comigo: Deus, eu quero uma mudança de mente. Deus, eu te peço, no nome de Jesus, toda fortaleza, tudo aquilo que aprisiona a minha mente no passado e não permite que eu viva a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, eu peço que caia por terra neste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Deus maravilhoso, no nome de Jesus, nós oramos e colocamos diante de Ti a Tua igreja. Senhor, leva cativo todo e qualquer tipo de aprisionamento de mente. Pessoas, Senhor, que não conseguem romper, pessoas que não conseguem vencer, pessoas que não conseguem ser alegres, felizes, pessoas tristes. No nome de Jesus, Senhor, a partir de hoje, que elas vejam o verdadeiro sentido da vida, que a partir de hoje, as suas mentes sejam libertas, no nome de Jesus, todo passado, tristeza, murmuração, idolatria, caia por terra, Senhor, e que eles vivam vendo o que o Senhor está preparando para eles, que eles olhem para o futuro glorioso, para a vida eterna, para aquilo que o Senhor foi preparar para nós, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém, tome posse disso sobre a tua vida, aplauda, glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.